mais um episódio do podcast Fora o Glamour. Esse podcast que é fora da caixa, vocês sabem. Bom, primeiramente, eu queria dizer que vocês hoje terão uma experiência diferenciada daquilo que vocês sempre têm, né? Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial na advocacia. E quem apertou o play nesse projeto comigo, vocês já sabem que é a orquestra que me acompanha durante todos esses episódios do podcast Fora o Glamour. Hoje nós temos dois convidados maravilhosos, que nada mais é do que a Gabriela Ibrahim e o Maurício Thomas. Nós vamos falar sobre inteligência artificial na advocacia. Você aí está preparado para esse novo universo? Eu sei que você não tá, sabe por quê? Porque foi tão rápido que pegou todo mundo desprevenido. Mas por isso que esse podcast existe, para desmistificar esse universo tão intrigante que é a tecnologia aplicada ao direito. Vem comigo, vamos apertar o play. Então, bem-vindos, bem-vinda, Gabriela, bem-vindo, Maurício. Um prazer ter vocês aqui hoje. A gente vai ter um bate-papo descontraído. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de você também, Maurício. Vou começar com a Gabriela. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação, do que você faz, como é que você surgiu aí nas redes sociais, e o Maurício também. Vamos lá, eu sou advogada contratualista hoje, atuo com contratos para prestadores de serviços autônomos em empresas e com aplicação de legal design em documentos jurídicos. Eu comecei nas redes sociais há 4 anos atrás. 2022. Eu era advogada associada no escritório de advocacia e comecei a coordenar o setor de marketing jurídico desse escritório para ajudar, porque a gente começou a era ali do marketing digital, né? E eu queria colocar eles dentro das redes sociais também. Quanto tempo faz isso, Gabriela? 4 anos, mais ou menos. Foi 21, né, que você pegou. Pandemia, eu gente. não lembro nenhuma data, assim. Foi depois da pandemia, parece foi. que... Eu acho que na pandemia eu tava saindo, né? De Cara, lá. eu não lembro a data exata, foi tudo tão também rápido. Foi muito rápido. E aí eu fiquei 2 anos nesse escritório, coordenei o setor civil, atuava no contencioso normal lá. E depois comecei a atuar no marketing do escritório. E aí, dentro do escritório, já participava... Quando a gente atua com marketing, a gente já começa a participar de reunião de gestão, começa a ter que ter noção de todas as estratégias de negócio do escritório para trazer para o digital também. E aí comecei a me interessar pelo marketing digital. E que não era seu universo, né? Zero, não. Ele estava começando na empresa que ele está hoje, ele vai contar um pouquinho também. E aí ele também começou a estudar um pouco mais a parte de marketing e a gente começou a se interessar junto. E aí nessa época a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, a gente tem que começar agora, tem um mercado aí para ser explorado no marketing. E vamos embora, vou sair do escritório, vou começar a minha advocacia autônoma do zero. E aí comecei... Gente, é uma coragem, né? O Maurício e a Gabriela são casados, tá, gente? Por isso que vocês vão ver aí, esse papo vai fluir muito gostoso hoje. Vocês vão ver meu olhinho brilhando aqui durante foi uma fase ali que é difícil, né? De largar aquele fixo, de largar aquela certeza e ir pro digital e apostar tudo ali, mas fomos, sem nenhuma noção do que eu ia fazer, qual área eu ia atuar, porque eu não queria atuar contencioso, queria outra área. Comecei meio sem saber o que eu ia fazer ali. E aí me descobri dentro da área contratual, comecei a me especializar em contratos, percebi com o digital eu consegui direcionar o meu público, porque eu ia vendo de acordo com os interesses do público qual era a área que eu ia seguir. E aí fui para a área de contratos para prestadores de serviços autônomos e o legal design veio para somar nessa área. A gente estava conversando até um pouquinho aqui antes, que no consultivo as pessoas valorizam muito o legal design, principalmente nessa área de prestadores de serviços autônomos, porque aumenta muito a percepção de valor dos contratos, é bem legal. E aí comecei no marketing digital, mostrando o meu trabalho como advogada mesmo, a prestação de serviço do meu trabalho para captar clientes finais mesmo de contratos ali, clientes para a área contratual. E aos pouquinhos as pessoas começaram a ver, putz, como é que você faz isso? Como que você cresceu? Como que você fatura isso com contratos, sozinha, autônoma? E aí a gente aos uma libertação. Falou pro escritório, tchau! Eu tenho meu próprio negócio. Parece fácil, mas não é, né? É uma fase... Os perrengues você vai contar no final, é o momento fora o glamour, você vai contar no final. É bem difícil, né? Na época a gente estava numa fase de querer
ter filho e constituir família. E no escritório eu sabia que eu não ia crescer o que eu gostaria e alcançar a minha meta financeira que eu gostaria para minha vida. Foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão da minha vida, assim, em nenhum momento. Que bacana. E é muito legal você falar isso para quem está assistindo a gente, porque muitas vezes a pessoa fica ali num trabalho que já está infeliz, que não consegue mais, alcançou um limite, um teto dentro do escritório no qual trabalha, às vezes é um grande escritório, uma big law, Sim. e sabe que não vai passar dali, e aí começa a trabalhar desestimulado, e não sabe que hoje tem um potencial imenso de desbravar aí, então tantos horizontes que são colocados à posta para quem tem coragem e não desiste, né? E até mesmo, assim, o próprio teto do escritório, o salário mais alto do escritório, às vezes não é o que você almeja, né? Exatamente. A gente tem que ter muita clareza do que a gente quer. E eu sempre tive isso. Eu quero ter uma vida assim. Eu quero ganhar X na minha vida. E eu sabia que ali eu não ia alcançar. Mesmo com toda a valorização que eu tinha lá, eles sempre foram maravilhosos comigo. Eu tenho um carinho imenso por todos de lá. Mas eu sabia que eu não ia chegar onde eu queria. E aí a gente decidiu dar esse passo, né? É importante. Começamos do zero. Mais um insight legal, a importância de você ter clareza, né? E saber onde você quer chegar. Com certeza. Você tinha isso. Então, você já tinha uma meta, porque você sabia que aquilo ali era pouco para você. Sim. Né? Não que você fosse desvalorizada, mas você queria mais. Sim, exatamente. Eu acho que é justamente o que mais acontece, né? A gente tem milhares de alunos hoje dentro da nossa comunidade. E a maioria passa por isso. Eu estou no escritório, sim, ok, tem muitos que têm problemas dentro do escritório, mas muitos falam, cara, eu gosto muito, eu sou valorizada lá, mas eu não vou alcançar o que eu quero ali. Eu estou há tantos anos ganhando X reais, estou ganhando R$2.000, R$3.000, e não é isso que eu quero. E aí a gente sabe que hoje o digital trouxe pra gente a oportunidade de criar uma visibilidade enorme, de criar oportunidades enormes, tanto dentro do direito quanto em áreas que são, como, por exemplo, o legal design. Hoje eu tenho projetos que são de contratos com legal design, mas eu tenho projetos que são só de legal design também. Legal. Eu não aplico. Precisa do conhecimento jurídico, mas não é algo totalmente jurídico, né? Então a gente tem áreas hoje que são complementares ao direito ali. E que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Tem alunas minhas que são advogadas, mas que também ajudam na produção de conteúdo de outros advogados. Tem uns feeds muito bonitos no Instagram, aí vem advogado. Acaba chamando a atenção de quem tem um problema com marketing jurídico e acaba desenvolvendo, às vezes, até uma habilidade nova que a pessoa nem sabia que tinha, né? Com certeza. E eu foco muito nisso. A gente foca muito nisso com os nossos alunos, no sentido de, cara, você tem que ter visão de negócio. Você não tem que ficar preso naquela caixa de vou fazer só isso e ponto. Olha para as oportunidades que vão surgindo no caminho, tenha visão estratégica e de negócio para você conseguir fazer dinheiro dentro da sua área. É muito louco, porque o advogado, ele não tem visão de negócio, normalmente. E principalmente porque na faculdade ninguém te dá esses insights, né? As pessoas acham, eu pelo menos saí assim na faculdade, olha, eu vou me formar, vou fazer petição, vou fazer audiência. E é muito mais do que isso, porque é um negócio. Você tem que enxergar a advocacia como um negócio. E como negócio, você passando a enxergar isso, mudando ali esse mindset, o que acontece? Um universo de possibilidades se abre para você, porque você aprende que você tem que fazer networking e dali pode surgir não só negócios na área do direito, mas exatamente. Como, né? Parcerias para a vida. Negócios, com certeza. Hoje eu incentivo muito esse olhar estratégico, essa visão de negócio fora da caixa mesmo, né? De não ficar fixo. E aí eu sempre fujo, né? E venho para essa parte de negócio porque eu amo, tá no sangue e a gente gosta muito de falar sobre isso, porque eu acho que hoje o conhecimento técnico é obrigação. A gente tem que ter o conhecimento técnico na área que a gente vai atuar. A gente tem que ser bom no que a gente faz. Não existe mais hoje advogado mediano e médio que se destaca no mercado. Não, tem que ser muito bom. Mas as alavancas que vão te gerar mais resultados não são do conhecimento técnico. É gestão, é marketing, é vendas, é comercial. Conhecimento técnico muita gente boa tem. Mas o que diferencia o advogado bom, aquele que desponta, com aquele que não desponta? Não é Exatamente. Mesmo? Eu queria que Desculpa, te interrompi. Não, e eu acho que é aí que entra a inteligência artificial também, né? E na necessidade da gente criar essas habilidades novas e conseguir se adaptar à modernização para trazer isso para dentro do nosso negócio na advocacia.
porque precisa ser uma empresa, né? E aí, Sim. quanto a isso, eu queria apresentar aí o Maurício Thomas, que é especialista em inteligência artificial e marketing, e também é sócio estrategista da marca da Gabriela. Vocês vêm aí experimentando e testando e aplicando tecnologia no dia a dia na profissão, né? Então, se Vou tentar falar um pouquinho Maurício, para contextualizar isso que a Gabi trouxe. Quando ela estava no escritório, eu já estava 3 anos na empresa que hoje eu sou vice-presidente, sou conselheiro e sou sócio, que é uma grande rede educacional aqui no Rio de Janeiro. A gente tem mais de 25 unidades, mais de 9 mil alunos presenciais. É uma empresa muito grande e em algumas direções ficam diretamente conectadas a mim. Marketing é uma delas, comercial, TI, departamento pessoal, talentos humanos, enfim. Então eu tive um arcabouço de negócio, de modelo de negócio muito grande nesses últimos anos. Gente, Maurício é advogado também, tá? Sou advogado de Só formação. pra constar, ele também é advogado. E aí, quando eu comecei a olhar pra Gabi, eu falei, cara, amor, e antes de eu entrar, me tornar sócio e vice-presidente dessa empresa, eu já estava muito por dentro do mercado digital de infoprodutos. Eu tinha uma agência de lançamento à época que era moda. Hoje em dia essas agências acabaram morrendo. Muitas morreram, poucas sobreviveram, algumas mudaram-se e se tornaram agência de marketing com mais full service mesmo. Mas na época eu tinha uma agência de lançamento que vendia infoprodutos, que fazia parcerias com outros infoprodutores, não só do direito, mas de outras áreas. E aí esse know-how e esse arcabouço, eu falei, Gabi, cara, amor, a gente precisa ir pro digital, você tem um potencial gigantesco aqui dentro do digital, vou estruturar um modelo de negócio, vamos pro digital. E aí foi o que a gente fez. Só que, ao mesmo tempo, a Gabi ela já era advogada e atuava também com contratos e com prestador de serviço final, de cliente final. E aí a gente começou a aplicar a estratégia de marketing digital para a captação de cliente final e começou a bombar. E aí começou a chegar uma demanda reprimida gigantesca de advogados seguindo ela no perfil, clientes finais e advogados. Falando, cara, como é que você faz isso? Aí a gente sentou e falou, vamos elaborar um curso. Vamos desenhar uma ementa, vamos desenhar um curso, vamos montar um estúdio, gastamos R$100 mil, montamos um estúdio em casa, compramos equipamentos, vamos gravar, vamos fazer tudo aqui, ficamos, sei lá, 3 meses tudo gravando experimentação, né? Teste. Teste. A gente tem uma coisa que a gente fala isso, hoje é mais fácil, né, você olhar pra trás e falar, mas a gente repete isso em todos os lugares que a gente vai, que a gente é fissurado em produto. A gente é fissurado em entregar um produto de qualidade para quem acompanha a gente. Tanto conteúdo gratuito quanto conteúdo pago, para os nossos alunos mesmo. Então, por exemplo, todos os nossos módulos de curso, no final, tem um campo de feedback anônimo, que é para o aluno massacrar se for necessário ou avaliar bem se ele estiver satisfeito. Muito bom, então, gente. todos os nossos... Todos, anônimo. Claro, a gente tem um campo para... A gente tem campo para... Exato. Enfim, perdão. Desculpa, pessoal. Ele é grande, gente. Ele é muito Foi mal, Lucas. Ele é grande. Perdoa. Então a gente é muito fissurado em produto, isso é um ponto que a gente tem muito forte, e é isso que na verdade fez a gente crescer tanto, sobretudo no meio jurídico de infoproduto nos últimos anos. A gente tem mais de 40 mil advogados que utilizam nossos materiais hoje, isso desde produtos de entrada até produtos mais caros, né, como mentorias e formações. E a nossa visão sempre foi essa, como que a gente, inclusive é o nome do nosso curso, né? Como que a gente faz com que o advogado encare a advocacia como negócio? Não tem como o advogado não encarar a advocacia como negócio se ele não olhar para pilares. Não tem, gente. Gestão, já acabou isso há muito tempo. Eu acho que meu avô fazia isso. E aí a inteligência artificial ela entra exatamente como um desses pilares. E aí, portanto, a gente começou a pegar o dia a dia, a rotina da Gabi, testamos IAs dentro da rotina dela, vimos como isso aperfeiçoava a rotina dela e falamos, cara, agora está na hora da gente compartilhar esse conhecimento. Bom, sabe o que é legal? Todo esse roteiro já estava aqui pra mim. Como é que eu ia fazer essas perguntas? Eu não preciso, ele fala. Vai fluindo, é gostoso isso, né? Eu peço até desculpa se eu fugir. Não, mas é exatamente isso. Porque a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa. Como é que vocês começaram a utilizar a inteligência? Você já falou que, na verdade, foi uma experimentação com a Gabi. Né? Porque no fim da história, você chegou a advogar, não? Cheguei, na verdade, assim que eu me formei, eu fui chamado para assessorar um desembargador no TRF da 2ª região. Legal. Então eu fiquei lá mais ou menos 1 ano, foi com quem eu tive contato assim, com pessoas formidáveis, foi onde eu aprendi muito sobre peças de qualidade, foi dali que eu desenvolvi grande parte do que não fazer, né? É. A gente aprende logo olhando as peças processuais. Gente, eu não tô acreditando que esse advogado escreveu isso. Então eu não cheguei a advogar. E na verdade eu nunca quis advogar, para ser sincero. Eu entrei na faculdade de Direito com um objetivo muito claro, que era passar para um concurso público, me estabilizar e empreender. O concurso público para mim era um meio. E aí quis o destino e Deus que, na verdade, eu fui chamado para ser desembargador logo em seguida. Essa história eu vou falar rapidamente, mas meu avô tinha um imóvel no centro de Niterói que ficava uma escola lá, um curso livre, um curso preparatório. E desde os meus 12 anos eu administrava os imóveis com meu avô, fazia contato com as pessoas, negociação, enfim. Desde pequenininho eu gostava disso e acompanhava meu avô, que sempre foi um cara muito
empresário comercial. E aí, uma das pessoas, um dos inquilinos do meu avô, começou a ter contato comigo, hoje é o CEO e é o meu sócio dessa Gente, Niterói e seus talentos. Niterói é maravilhoso, né? E aí ele falou, Maurício, cara, larga isso aí, larga o direito, vem empreender comigo, vamos abrir uma escola em Caraí. Eu falei, porra, cara. Então você já tinha essa veia ali de empreendedora e de ensinar as pessoas, né? E isso acabou voltando para ensinar o uso de inteligência artificial que é o para último os pontinho advogados. que a gente está aí hoje, a atualização é isso. Mas no curso eu dou aula, eu falo sobre planejamento estratégico, falo sobre gestão, falo sobre storytelling, copyright, ensino sobre marketing, enfim. Porque foram as coisas que permearam a minha rotina. Tanto na holding educacional, com as pessoas com quem eu tive contato, precisei desenvolver técnicas e ferramentas ali para alavancagem da nossa marca no mercado nacional, porque o mercado de educação é um mercado muito grande, enfim, tem muitas aquisições, muitas fusões acontecendo o tempo inteiro, então a gente precisava ter uma noção de valuation, de como aumentar a percepção de valor daquela marca, então eu tive que estudar muito e aplicar muito lá. E aí eu trouxe essa bagagem, esse conhecimento para adaptada para mim, adaptada para o nicho jurídico. E aí, quais foram as primeiras ferramentas que você utilizou? Assim, falou assim, bom, agora é isso, a gente chegou a essa conclusão, vamos aplicar. Qual inteligência artificial que você começou, assim, bem embrionário? E conta esse desenrolar aí pra gente. Eu tava até tentando lembrar com ele ontem exatamente como que foi esse início, né? Eu sou mãe, né? A Laurinha tem 3 anos hoje, então quando eu comecei ela tava na barriga. Quando a gente começou a bombar ali no digital, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida dela. E aí eu precisava de ajuda. Eu não tinha como dar conta de uma empresa de contrato, uma empresa acadêmica ali, voltada para a parte digital, né? Porque o curso já estava rodando, tanto a formação quanto o curso de contratos também. E a rotina da maternidade também. Então, eram 3 frentes da minha vida que eu precisava de ajuda. E aí, a gente não tinha caixa ainda para contratar pessoas naquela época e a gente começou a olhar para a inteligência artificial como um braço da empresa que ia ajudar no meu dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa que eu comecei a utilizar foi nos contratos, né? Porque antes eu precisava de uma pessoa, como eu estava com uma demanda muito grande de quantidade de contratos mensais, eu tinha que ter uma pessoa fazendo aquela primeira versão para mim, aquela base, passava a revisão por mim para depois chegar para o cliente a primeira versão. Então, essa pessoa sumiu com a inteligência artificial, porque a gente conseguia alimentar um assistente específico com os meus contratos, que eu já tinha feito naquela época, eu já devia ter feito mais de 100, 200 contratos de prestadores de serviços diferentes. A gente alimentou um assistente, a gente criou um assistente específico, me corrija se eu estiver falando errado, porque tecnicamente ele é que sabe a parte da inteligência artificial. E aí a gente alimentou esse assistente com os meus contratos e aí eu comecei a substituir algumas funções que eram minhas pela inteligência artificial. Terceirizou. Sem ter problema de CLT, olha que maravilhoso. Eu acho que é legal. Hoje a gente tem uma equipe, e a minha equipe usa essa IA que a gente vai atualizando, né? E vai melhorando a cada dia. Hoje ela tá completamente melhorada. Vou dar um exemplo prático de relação à equipe, né? Esse sábado, inclusive, eu estava terminando de construir um assistente para o meu time comercial. Porque a gente hoje tem uma closer, que é uma pessoa que faz calls de vendas e, na verdade, ela fecha o contrato ali, ou o cliente numa call de vendas. E aí, obviamente, tem todo um script comercial de técnicas de venda que a gente gostaria que ela aplicasse. Quebra de objeção, spin selling aplicável na prática, fazer um rapport inicial, enfim, tem um script de vendas que a gente entende que é um script adequado para conversão de cliente. E aí eu construí um assistente que, após o término da reunião dela, a gente, na verdade, pega aquela gravação que foi feita no Google Meet no Workspace, porque antigamente, quando a gente começou, 2 anos atrás, o Google Workspace, por exemplo, não tinha transcrição nativa. Não fazia transcrição automática com IA, como faz agora por causa do Google Gemini. Então, a gente utilizava uma ferramenta chamada transcript.law, a gente até usa ela, inclusive, hoje, porque o resultado dela, o output dela é muito bom. Melhor. Então, a gente pega uma gravação de uma aula, por exemplo, ou de uma reunião, fazemos a conversão desse arquivo que é vídeo, né, para MP3, submetemos ao transcript law, que a transcrição é perfeita, e aí juntamos isso e submetemos aos nossos assistentes que são criados para isso. Mas hoje, graças a Deus, a IA evolui muito. Isso é muito engraçado, submetemos ao nosso assistente virtual. Muito lindo, legal, né? Não, cara. Eu me sinto no Jackson, juro por Deus. Vocês não viram isso, não, porque por motivos só para você entender o nível da qualidade da coisa. Então a gente pegou... Bebeto viu, Jackson. Bebeto viu. O Lucas não viu, não, mas Bebeto viu. Só
E aí submetem ele. E, por exemplo, esse exemplo que eu tô te dando agora de sábado, o que a gente fez? A gente construiu um assistente que faz a análise completa da call dela, traz todos os pontos que ela abordou, o que ela não abordou, como ela deveria ter abordado, já traz um script que ela deveria consertar e dá uma nota de avaliação daquela lead que foi qualificada ou não. Ou seja, a gente faz uma captação completa da lead com rastreamento via UTMs, de onde que ela veio, qual foi o post que ela curtiu e tal. Então a gente consegue ter um traqueamento antecipado da call. Você fez um curso de tráfego pago, né? Eu não fiz, mas eu fui na prática, né? Eu fui vivendo gerenciador de anúncios. Eu fui vivendo, porque a nossa vida sempre foi assim, sabe? Mas eu tive acesso à comunidade Sobral de tráfego. Eu paguei a comunidade Sobral de tráfego, porque na minha outra empresa educacional, eu precisava construir o meu time, que lá a gente faz investimento milionário em tráfego. Então, eu não podia ter um time não qualificado na ponta que não soubesse. Então, eu internalizei. A gente lá, quando eu entrei, eu fui diretor de marketing. Antes de ser vice-presidente, fui diretor de marketing lá. E aí a gente, na época que eu era diretor de marketing, tinha uma empresa que era uma empresa terceirizada de marketing, mas atendia a gente, 200 clientes. Eu comecei a ser chato, falei, cara, não tá do jeito que eu gostaria, vamos internalizar, vai ter custo para a empresa, mas vamos construir um time interno. E aí eu construí meu time de copy, de social seller, de social media, de tráfego pago, eu internalizei aquilo. E aí, obviamente, eu sempre falo isso, não existe caminho fácil na advocacia. Para você saber delegar, no mínimo você vai ter que passar um pouquinho no chão de fábrica. Exatamente. Não tem como. Então você vai ter que ter tido uma noção operacional. E aí eu conheço de tráfego o suficiente. Não conheço mais que meu gestor de tráfego, nem quero conhecer. Mas conheço o suficiente. Você tem que saber como funciona. Conheço o suficiente para desenhar a estratégia. Tipo mãe falando com a gente, quando a gente é menina, tá? Minha filha, vem aqui lavar essa louça. Não quero, coisa chata. Não quero. Minha filha, precisa lavar essa louça. Precisa aprender a fazer um arroz. Porque amanhã você vai casar e você fala, pronto, já vem essa dominação, né? Me colocando submissa. Não! É porque se você não souber fazer, você não tem como delegar aquilo que você não sabe. Isso, inclusive, só aproveitando o gancho de que a gente está falando de IA, na verdade as pessoas pensam que a IA ela vai resolver todos os problemas do dia para a noite serem num prompt completamente genérico, porque é exatamente isso. A pessoa não quer ter tido um mínimo de trabalho de entender a parte operacional para comandar direito a IA. Eu, recentemente, no dia 1º de maio, inclusive foi feriado, eu estava palestrando na BET Educar, que é o maior congresso, maior local hoje no Brasil e na América Latina de educação. E aí eu estava palestrando lá sobre IA e eu falei exatamente isso, cara, as pessoas, você que é dono de uma escola, quando você vai mandar uma pessoa da sua secretaria entrar em contato com o pai, você fala, olha, entre em contato com o pai cujo nome é tal, o filho é tal, estuda na sala tal, explica o que aconteceu com o filho tal, aí as pessoas pensam, aí eu falo, quando você entende isso, entende o racional por trás de um comando, que você está comandando uma pessoa. A IA, na verdade, você pode utilizá-la como um operário, como pode utilizá-la como um CEO. Você consegue, inclusive, resultados melhores do que muitos CEOs hoje no mercado, se você souber utilizar ela da maneira correta. E isso que a gente chama de direcionamento no mundo da IA é o prompt. É o que a gente ouve falar de engenharia de prompt, enfim. O que é engenharia de prompt? É você dominar técnicas que foram estudadas por pessoas lá atrás, que construíram as inteligências artificiais e que elas falam, cara, você precisa seguir mais ou menos um manual, uma tese, para você identificar certos elementos que precisam estar no seu comando. Só que se você consegue fazer uma analogia do que existe hoje, cara, quando você chega pro seu estagiário, fala, estagiário, você vai abrir o computador, vai pegar a petição tal, vai pegar a qualificação. Você está dando comando, você está dando um comando claro para ele. Eu falo isso para as pessoas, para os advogados, muito, sabe? Porque se você... mas eu não sei falar com a máquina. Mas você não fala com uma pessoa? Você não fala com o seu estagiário, com a sua secretária? É a mesma coisa com um advogado júnior. Você dá o direcionamento, é o mesmo direcionamento que você vai dar para a máquina. E aí o problema está... As pessoas que têm resultados insatisfatórios com inteligência artificial, elas... Desculpa, se elas estão tendo resultado satisfatório é porque ela não é boa na vida real. É verdade. Porque se ela não sabe gerenciar a gestão, né? Ela não sabe gestão. Então, assim, a IA não vai funcionar para você mesmo. Desculpa, não vai. É verdade. Então, estuda, melhora. Eu ia perguntar para você, Maurício, e para você, Gabi, se vocês acham que os advogados estão preparados para usar inteligência artificial. Acho que a gente meio já até antecipou, né? Não, a gente acha que, na verdade... eu estava falando com você, né, Ellen, que a gente estava numa conversa com 2 advogados na semana passada e eles têm escritório, atuam na área de família e na área criminal e eles estavam falando que diariamente eles têm algum pedido de litigância de má-fé dentro de processos judiciais por utilização equivocada da IA. A questão é que os advogados, eles querem o caminho mais fácil. Eles querem pegar, jogar na IA, copiar, colar para dentro de uma petição ou para dentro de um contrato ou para uma produção de conteúdo. Eles não querem ter o trabalho disso que o Maurício falou. De fazer um refinamento ali, né? De pensar a inteligência artificial, de pensar o que eles estão fazendo. Eu acho que isso é uma característica que a gente vê de forma geral dentro da advocacia, não só com a inteligência artificial, mas
com outras habilidades que a gente precisa ter também. E eu vejo isso, um imediatismo muito grande de resultados e uma falta de dedicação para aprender. Sabe o que eu acho? Eu acho que vai ter muito empobrecimento. Assim, não é empobrecimento de dinheiro, não. Mas acho, acaba sendo na sequência, né? Um efeito em cascata. Mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Você acaba vendo advogados mesquinhos. Sim. Né? Assim, pessoas que estão ali com um conhecimento muito superficial, que já era ruim, vai piorar muito. Sim. Mas eu acho que esses não vão sobreviver no mercado. Essa é a minha visão de mundo, assim. Eu não acho que esses advogados vão sobreviver no mercado. Ou eles vão ser engolidos pela máquina, ou eles vão aprender a administrar a máquina e vão ter que se tornar melhores. Eles não vão sobreviver no mercado. Falei mesquinho, medíocre. É a palavra errada. Medíocre. Entendeu? Mediocridade eu acho que mesmo. Os advogados... Mas não vão sobreviver, entendeu? Não vão, porque na verdade, quando a gente pergunta se o advogado está pronto para utilizar a IA, eu acho que o mesmo raciocínio, o mesmo racional que constrói essa pergunta é o racional se o advogado está pronto para encarar a advocacia como negócio. Ele não está. Aí cabe a pessoas como nós trazermos esse tipo de orientação e capacitá-los para que eles encarem como tal. Mas é óbvio que vai existir uma parcela significativa que é a responsabilidade dele, de querer aprender, de querer tomar esse conhecimento, de querer aplicar esse conhecimento. Não tem caminho fácil. É porque, ao mesmo tempo que o mercado digital ele permite que você... Trouxe uma facilidade, né? Entre aspas. Exato. E você vê muita gente... que a gente brinca, né, que são os gurus da internet, prometendo sonhos, enfim, que você vai faturar 100 mil reais em 30 dias, participando de um evento gratuito. Não vai. E aí, sim, enfim, se você acreditar nisso, você vai ser um advogado medíocre. E, infelizmente, você vai se tornar um advogado medíocre que não vai sobreviver daqui a 5 anos. Por quê? Porque o avanço da IA, da inteligência artificial, as pessoas falam, tem que ter medo da IA porque ela vai roubar meu emprego. Ou, aliás, as pessoas perguntam, né? Eu tenho que ter medo da IA porque ela vai roubar meu emprego? Cara, desculpa. Pergunta principal, desculpa, né? Você mais ouve. Se você for medíocre, sim. E, na verdade, você perderia o seu emprego por um outro advogado que é mais qualificado que você. Mas se você for medíocre, a IA vai tomar seu trabalho em pouquíssimo prazo. Não tem como fugir disso. Vai. Agora, o advogado bom, que é aquele advogado que vai começar a entender diversos pilares que precisam nortear a advocacia dele, dentre os quais a gente mencionou aqui, marketing, comercial. A IA é mais um pilar que ela vai vir e que ela vai ser necessária para que o advogado consiga se destacar no mercado, não fique na mediocridade, não fique na média, entendeu? A gente costuma falar que não existe concorrência no mercado jurídico, porque a média é muito baixa. Ou seja, se você tem capacidade e dedicação e consciência de que você precisa se dedicar a habilidades que a maioria não tem, você se destaca facilmente. Eu acho que essa é a questão da IA. Os advogados, eles não estão prontos, mas quem estiver pronto, quem estiver se dedicando a aprender, vai se destacar. Não tem pode falar. outro caminho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade no uso da inteligência artificial, né? Sim. E aí, exatamente esse ponto. A partir do momento que você não usa com responsabilidade, você está sendo irresponsável com a sua carreira, né? Você dedicou ali 5 anos, no mínimo, de estudo na faculdade, mais o estágio que você fez, mais a luta para se colocar no mercado. E a partir do momento que você se coloca como irresponsável, né, no uso dessas ferramentas, você coloca em xeque tudo que você construiu, às vezes, ali num período de tempo longo, né? E é aquele imediatismo, né? A falta de visão de longo prazo que a gente vê no dia a dia. Eu acho que esse viés da responsabilidade, só para tocar nesse ponto já que você apresentou, a gente precisa avaliar sobre 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é a responsabilidade com a utilização de dados. E, dados sensíveis. Exato. Entender como você pode manipular esses dados, não submetê-los à IA de maneira equivocada. E isso traz também um nível de responsabilidade contratual, que a gente, inclusive, sugere aos nossos alunos de colocar uma cláusula no seu contrato de honorários advocatícios falando sobre a utilização de inteligência artificial no dia a dia da sua rotina. Isso não vai pegar mal, porque, na verdade, quem usa inteligência artificial hoje está além do mercado. Está acima da média. Utilizar a inteligência artificial não é sinônimo de burrice, pelo contrário, é sinônimo de inteligência. O problema é, quando as pessoas utilizam a IA de maneira burra, tem resultados burros, e aí as pessoas que estão olhando por trás falam, meu Deus, que pessoa burra utilizando a inteligência artificial, está genérico, está alucinando, está inventando jurisprudência. É porque você está utilizando de maneira burra. Você precisa querer se capacitar.
porra, as pessoas compram curso de prática para elaborarem petições melhores. Você precisa não necessariamente comprar, mas estudar, ir na fonte, ir nos fóruns, ir no YouTube, entender sobre inteligência artificial para utilizar da maneira adequada. Assistir um podcast desses, entendeu? Para te abrir buscar mente. Conhecimento. É isso. Porque se você não buscar conhecimento, tanto vai ser conteúdo gratuito, né? A gente não tá cara. falando aqui de vender curso, de você assinar milhares de produtos, milhares de serviços. A gente tá falando que tem muita gente boa que não tem, às vezes, que vocês não dão valor porque o conteúdo é gratuito. Não, para com isso. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa boa. Paga, tem, mas tem muita gente vendendo coisa ruim pra você, achando que você tá arrasando e estão te oferecendo um universo que você vai ficar rico amanhã. Aliás, se vocês souberem que curso é esse, por favor, me vendam. Me vendam, por favor, tô comprando. Entendeu? Como ficar rico em 24 horas, em um mês. Isso não existe, mas tem muita coisa boa aí pra ser aproveitada, entendeu? Nesse universo digital. Sim. Eu acho que, na verdade, de novo, eu volto a falar, eu acho que os medíocres não vão sobreviver em nenhuma área, tá? Eu tô falando do direito aqui, mas eu posso falar do nicho educacional. Professores ruins não vão sobreviver no tempo. Daqui a 4, 5 anos, o que vai ter de inteligência artificial vai suprir grande parte dos profissionais medíocres hoje no mercado. Isso envolve qualquer área, marketing, comercial, jurídico, enfim. Não vão sobreviver mesmo. Vão sobreviver aqueles que entenderem como dominar a inteligência. Eu sei que isso já tá virando até clichê. Que quem vai sobreviver é quem souber dominar a inteligência artificial de maneira inteligente. É fato. Mas, felizmente ou infelizmente, é uma verdade. E aí tem que decidir qual lado que a gente vai querer estar. Ô, Gabi, você fala muito sobre produtividade e inteligência emocional na advocacia. Como é que você acha que a IA entra aí nesse contexto? Ela te ajudou a ganhar tempo, a ser mais leve na sua rotina? Principalmente aí você que é mãe, né, de uma menina que enche vocês de purpurina. A gente tá todo brilhando aqui. Você apareceu um brilho aqui, gente. É porque a conta da Laura. Vai, mas fala um pouquinho. Ela encheu a gente de purpurina. Com certeza, assim, em termos de produtividade, de ganhar tempo, é fato que a inteligência artificial me ajudou. Tanto eu falo com ele que me ajudou em detalhes, né? Ele estava falando sobre a questão de a pessoa que usa de forma burra. E, na verdade, tem muita gente falando hoje que a inteligência artificial vai te deixar mais burro. Você vai ficar mais burro porque isso. você porque a gente tá usa a inteligência artificial, você não pensa. Vai ser... Tá regredindo, né? Mas não, na verdade, se você sabe usar no seu dia a dia, hoje eu tenho, por exemplo... Todo dia de manhã eu tenho uma parte da minha rotina que eu acordo antes da casa toda acordar, eu tomo meu café e eu faço leitura e estudo mesmo de temas que nem sempre tem a ver com a parte técnica da advocacia. E aí, enquanto eu estou estudando, eu uso a inteligência artificial todos os dias. Eu leio e aí eu vejo alguma informação ali que eu não tenha entendido ou que eu não entenda a aplicação prática daquilo e eu aprofundo na inteligência artificial. Hoje a gente já consegue utilizar... Estava até falando com ele, você consegue colocar um plugin específico de IA dentro da ferramenta que eu uso, que é o Obsidian, para estudo, para eu conseguir fazer isso já dentro das minhas anotações? Aí ele falou que sim, que ele vai fazer isso para mim. Gente! É muito bom isso, né? Todo mundo vai querer casar com o Maurício da vida, entendeu? É muito bom, né? Resolve todos os problemas. Não, e não só assim, tem dia que ele fala assim, por acaso, serviria para você... uma ferramenta específica que faz isso? Eu falo, sim, serviria. A gente usa, por exemplo, Voice Notes. Eu não sei se vocês conhecem. Voice Notes é uma inteligência artificial. Na verdade, o que é legal do Voice Notes? Um ano e pouco atrás, uns 9 meses atrás, surgiu uma ferramenta, um gadgetzinho no mercado chamado Plaud. Não sei se ouviram falar. Anota. Não, mas na verdade eu vou até criticar o Plaud, não fiquem chateados comigo. Não, mas o Voice Notes. O Voice Notes é excelente, eu vou te explicar por quê. O Plaud, ele surgiu... Ficou famoso porque vários influencers começaram a divulgar. É um gadgetzinho que você coloca atrás do celular, ele acompanha o que está sendo dito, transcreve simultaneamente, manda para uma nuvenzinha e você tem acesso a diversas ferramentas. Só que você paga, sei lá, acho que é R$1.400, R$1.500 para ter esse gadget e paga um valor por mês, que é um custo fixo do plano ali para usar aquilo que eu estava te explicando no início das keys, né? Para usar um pouquinho das keys. Só que existem outras ferramentas, como por exemplo a Voice Note, que permite que você faça a transcrição na íntegra. Ela tem webhook, então você pode conectar com o Notion da vida. E não, isso que eu tô falando não é complexo, parece, mas não é. Já cai direto lá no Notion a transcrição do que foi dito. Vou dar um exemplo prático, real, né? Olha a Renata anotando tudo. O Voice Note, eu uso assim, eu sou mãe, né? Então a gente esquece as coisas o tempo inteiro na nossa rotina, né? Eu esqueço eu esqueço que eu comi ontem, eu esqueço... Gente, eu sabia que já era hoje. Eu sou assim.
Porque é muita coisa na cabeça o tempo inteiro. E às vezes vem uma ideia para alguma coisa específica, ou a ideia para um post, ou a ideia para alguma estratégia específica da empresa que eu quero testar. E aí eu tenho no meu celular, aplicativo do Voice Notes, eu pego e eu tô no meio da rua, indo levar a Laura na escola, eu pego e falo, fazer isso. Ele transcreve imediatamente, joga pro meu Notion, e aí eu já tenho uma pasta no meu Notion com todas as anotações e transcrições dos áudios que eu mando durante o dia para mim mesma. Isso acelera muito a minha produtividade. A gente fazia isso com o WhatsApp, né? Criava um grupo com a gente mesmo no WhatsApp e fazia isso. Mandava o áudio. Mas ele faz, só que aí no você resumo. se perde. Ele faz resumo. Ele faz o resumo, ele consegue produzir, ele consegue criar um conteúdo com base naquilo, preparar um e-mail. Então, por exemplo, você tá na rua, recebeu, sei lá, uma proposta de honorários para avaliar. Você consegue submeter ao ChatGPT para fazer aquela avaliação, depois você pode mandar um áudio pro Voice Note falando o que você achou daquela avaliação e pedir para preparar um e-mail. Você pensou, Rê também, provavelmente ela tem isso, né? Na hora pensa numa ideia de uma história que aconteceu ali na hora, você quer criar um conteúdo com base nisso. Cara, você manda um áudio falando exatamente como vai ser o conteúdo, manda ele criar. Milhares, porque eu mando áudio pra elas intermináveis. Gente, eu tive uma ideia assim, assado. Até mandar áudio do cliente. Não, é maravilhoso. A gente tem isso é o básico, né? Vou falar outra coisa de produtividade que é muito legal, né? Como eu acabo tendo que dominar muito marketing, sobretudo marketing digital, até para crescimento do perfil da Gabi, para a gente captar mais cliente consumidor, cliente final e advogado, quando você começa a entender a jornada do cliente, e entender que, eu sempre gosto de falar isso, né, porque é bom trazer esse tipo de conhecimento, são 5 etapas numa jornada do cliente, né? Fase de descoberta, fase de consideração, fase de conversão, fidelização e advocacia. E a advocacia aqui não é necessariamente do ato de advogar, não, é do ato de advogar jurídico, é do ato de se tornar um defensor da sua marca. Mas quando você começa a entender as 5 etapas da jornada do cliente, você entende que existem formatos de conteúdo específicos para cada uma dessas etapas e estratégias específicas para cada uma dessas etapas. Uma das estratégias que é fundamental na etapa de consideração, o que é consideração? Vou falar da descoberta para vocês entenderem. Descoberta é aquela pessoa que não tem a menor noção sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre o problema que você resolve, sobre a sua solução, não sabe quem você é. É quando você faz, por exemplo, um Reels rápido de 20, 30 segundos que alcança milhares de pessoas, eles tiveram contato com você pela primeira vez. Viralizar um Reels não necessariamente é bom para sua marca. Se você não souber que existe uma jornada do cliente, que, portanto, você precisa trabalhar outras etapas. A fase de consideração é aquela fase onde você vai produzir um conteúdo um pouco mais denso, que é para aquela pessoa que, uma vez que já te conheceu, passou a considerar você como um guia que vai levar até o sucesso. Passa a consumir mais o seu conteúdo. E na etapa de consideração, uma das coisas que é fundamental que você faça é o que a gente chama de cross-channel, que é elaborar um conteúdo e produzir esse conteúdo para demais redes sociais. Então, é postar no YouTube, é fazer uma newsletter daquilo e tal. O que a gente desenvolveu de produtividade? A Gabi hoje ela só produz um único conteúdo para o Instagram. Todas as demais redes sociais são assistentes que a gente replica um conteúdo com o tom de voz dela. Não muda uma única palavra do tom de voz da Gabi para as demais redes sociais. Mas ela se aplica, ela entende, os assistentes entendem quais são as técnicas que são necessárias para cada uma das redes sociais. Para cada rede. Portanto, uma newsletter ela tem que ter um corpo de texto um pouco mais elevado. Um artigo, você tem que ter técnicas de SEO ali para você ficar bem ranqueado no tráfego orgânico do Google. Portanto, você consegue pegar um conteúdo do Instagram e replicar para 6, 7 redes sociais em 25 minutos, 24 minutos. Gente, maravilhoso. Para essa distribuição de conteúdo, para mim, é excelente. Gente, eu quero isso. Maurício, eu quero isso. Não, e eu não tô aqui vendendo nada não. Na verdade, você consegue desenvolver isso no ChatGPT. São assistentes que você faz. O grande macete, que é o que o pessoal não faz, o diferencial para você não ter um conteúdo genérico é você conseguir identificar o seu tom de voz. Sim. E dá para fazer isso com o ChatGPT. É o que é a sua marca, né? Como que a gente faz? A gente ensina isso para os alunos, eu vou compartilhar com vocês aqui. A gente pede para o ChatGPT analisar 5, 6 textos que Gabi fez, autorais, um bloco de notas que você botou no Google Keep ali. Você coloca suas ideias ali. Geralmente a gente bota textos que são mais livres, assim. Textos livres. Blocos de notas mesmo de reflexões que eu faço. Fotos suas profissionais, alguns posts seus do Instagram, e pede para o ChatGPT ser um completo analista de branding e trazer ali meu tom de voz, qual o público-alvo que provavelmente eu vou atingir. Enfim, aí você tem que dedicar tempo. O nosso analista de tom de voz, eu criei um assistente, que é um assistente analista de tom de voz, que traz isso pronto para a pessoa. Mas você leva no mínimo 30 minutos para conversar com ele. Por quê? Porque ele vai te fazer 10 a 15 perguntas por etapa. Reunião, né? É uma reunião. Exato, é uma reunião. E no final você tem um material pronto de, 14, 15 páginas com o seu tom de voz, com o seu branding. Então, quando você cria o seu assistente, nas instruções iniciais, quando você está criando o seu assistente, você vai falar, cara, eu preciso que você se remeta à base de conhecimento, que eu costumo botar em inglês, porque é assim que está no OpenAI, que é knowledge, a base de conhecimento, knowledge, entre aspas,
tom de voz da Gabriela Ibrahim.docx, que é o arquivo. Fecha aspas, está lá na base de conhecimento. Então, necessariamente, aquele assistente ele vai consultar o tom de voz da Gabi antes de produzir o conteúdo. Isso faz uma diferença absurda. Claro. Você está fugindo da coisa genérica, entendeu? Ele sai da rede de computadores, né? E passa a focar em você. Inclusive, a gente alimenta com o roteiro de marca que a gente criou a gente, né? Do zero. Gabi, nos últimos a gente fez um assistente agora. Esse é libertador. Eu não sei nem se é bom a gente falar. Não, vou falar porque esse é muito bom, cara. E assim, a gente estimula que você faça. Todos os advogados que produzem conteúdo, que precisam otimizar. Que conteúdo é esse aqui? A produtividade. Não é fora da caixa esse fora o glamour, gente. Não, esse é bom mesmo. Fala esse é o sério. Seguinte, você consegue. Respeita a minha história. Você consegue pegar, por exemplo. As perguntas, elas são repetitivas, né? Caixinha de pergunta, em regra, ela é repetitiva. São as mesmas dúvidas que vão chegar dos seus clientes e tal. Tanto advogado quanto cliente. Você consegue pegar nos arquivados do seu Instagram todas as respostas que você deu nos últimos 2 anos para uma caixinha de pergunta. O que a gente fez? Isso dá trabalho. Chato, mas porra, aumenta demais a produtividade. A gente pegou as últimas 1 ano e meio, mais ou menos, né? 18 meses de caixinhas de perguntas que a Bia respondeu. E eu criei um assistente específico. Isso não foi no ChatGPT, por quê? Aí eu vou trazer um conceito um pouco mais técnico, tá? É porque existe um negócio chamado Context Window, que é a janela de contexto das IAs. Cada modelo de linguagem tem uma janela de contexto específico. E aí, por conta disso, você não consegue inserir muitas informações em um determinado modelo de linguagem. Alguns têm 128 mil tokens, outros, como o Google Gemini, tem 2 milhões, por exemplo. É maior. E aí você precisa ter esse tipo de... Enfim, é um pouco mais técnico, mas estou explicando isso porque a gente não fez isso no ChatGPT, a gente fez numa outra ferramenta... Que a janela de contexto era maior. Na verdade, que ela me permite criar assistentes utilizando qualquer modelo de linguagem que eu escolha e eu pago diretamente para a base, né? E aí posso citar aqui, tem Orimo AI, que é uma ferramenta que faz isso, Chatbase é outra que faz isso, NewWorks é outra que faz isso, ChatNode é outra que faz isso. Essa que a gente utiliza é ChatNode. Para esse objetivo. Então a gente pegou lá os 18 meses de caixinha de perguntas Gabi, das respostas dela, da pergunta que foi feita e da resposta que foi feita. Compilamos isso tudo no material, deu, sei lá, 150 páginas de material. Construí um assistente no ChatNode, com base no cloud, utilizando o 3.7 Sonnet, que é um modelo de linguagem que traz um resultado um pouco melhor para a parte criativa, de conexão de informação, com base em todas as respostas. E hoje a Gabi abre uma caixinha de perguntas. Aí vem uma pergunta assim, a minha maior dificuldade é a captação de cliente por onde eu começo. Pega aquilo, joga na coisa e eu boto aí aquilo que eu estava te explicando no início, enfim. Nos bastidores. Você consegue definir a temperatura nessas ferramentas. Quando você deixa 0, significa que ela vai se basear literalmente no material que está imputado ali. Se você deixa 1, vai de 0 a 1. Você dá uma maior, mais liberdade para que ela possa fazer outras coisas. A gente deixa 0. Então, na verdade, a resposta vem completamente precisa, com base... É óbvio, né? Ele faz coesão, coerência, mas com base nos conceitos que a Gabi desenvolveu nos últimos 18 meses. É legal, porque assim, talvez seja melhor do que eu respondendo na hora. Porque ele pega uma resposta que eu dei ele analisa em um tema específico e em outro, e às vezes ele mistura dois que fica bem melhor do que se eu estivesse ali respondendo rápido. Então fica melhor, fica mais profundo. E é justamente E é com base realmente no que você pensa. No que eu falo, é a minha palavra, é a minha frase. E a gente eu até falei com ele, eu faço alguns estudos que eu estudo temas específicos. Medo, que são temas que têm a ver com o meu público, né? Medo, decisão, mentalidade de empresário, enfim, temas mais voltados para a parte emocional. E aí eu falei, cara, eu tenho essas reflexões que foram feitas por mim, dentro do meu Obsidian. Agora eu quero pegar essas reflexões e jogar nesse assistente também, para ele começar a trazer outras respostas que não são só as que eu já dei, mas coisas que eu estou refletindo agora, atualmente. Você consegue fazer porque a atualização você muda também, né? Você tem ali uma opinião. Você vai mudar claro. A gente muda todos os dias, né? Claro. Enfim, isso é só mais um exemplo. Produtividade é o que mais é o que a gente dá para otimizar. Mas o que a gente gosta de trazer como reflexão na verdade, a pessoa entender, que a gente sempre fala, né, cara, entenda que existem outros pilares que vão sustentar a sua advocacia como um negócio. E aí, entenda como que a IA, porque a IA não é o mal do advogado hoje, é achar que a inteligência artificial vai ser só para ajudar na construção de peça. Aí ele vê alguém criticando a construção de peça genérica com jurisprudência, ele fala, meu Deus, eu nunca vou utilizar a inteligência artificial. Só que a IA, ela foi feita... Pense, advogado, desculpa, você não é o único ser do mundo. A sua profissão não é a única profissão do mundo. Todo mundo não. Grande parte das pessoas mais qualificadas estão utilizando inteligência artificial dentro das suas empresas. As grandes empresas já estão utilizando isso.
Você não pode achar que a IA foi construída tão somente para te ajudar ou para fazer você alucinar com uma petição inicial. Não. Entenda os pilares que sustentam uma advocacia como negócio. Entenda, portanto, marketing, comercial, departamento pessoal, talentos humanos, legal design visual, que é dentro da experiência do cliente. Entenda todos esses pilares e saiba, a inteligência artificial foi feita para ser aplicada em cada um desses pilares. Eu te dei um exemplo, eu dei exemplos aqui da parte de marketing, a produção de conteúdo entendendo a jornada do cliente no Instagram. Mas entendendo? tem de tudo, Mas né? tem de tudo. Eu dei um exemplo de comercial, que é fazer análise de um relatório de uma call do seu closer. Eu aqui nos bastidores contei pra vocês que eu falei, cara, cadê o meu expert pra me ajudar aqui com essa petição de família? E assim, foi em questão de segundos. E eu perdi ali, mesmo assim, eu perdi ali 1 hora para terminar aquela petição, aquela ação inicial. Eu distribuí, gerei a gragem, assim, foi muito rápido. Algo que eu levaria talvez ali umas 2 horas, 2h30, tendo que queimando a cabeça. Fui, busquei a jurisprudência que eu queria e, assim, foi muito rápido. Dentro da urgência que eu necessitava, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter essa cabeça, né? De pensar aonde aqui no meu dia a dia eu consigo implementar usar a inteligência artificial para fazer implementações. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo passa na advocacia é, eu não sei delegar. Eu tenho dificuldade de delegar porque eu faço melhor do que a pessoa que eu vou contratar. Advogado tem esse mal mesmo. E aí eu prefiro fazer do que ficar ensinando, que gasta mais tempo. Hoje a inteligência artificial pode te ajudar a delegar. E sabe o que eu achei incrível? Cada vez que eu uso, que eu adoro, na verdade, eu sou uma curiosa e acabo aprendendo e o que eu sei eu vou passando para os outros, né? Eu vou ensinando, vou replicando. Que eu acho que conhecimento compartilhado é muito mais... É gostoso, né? E ali, a cada pergunta que você faz, vem uma resposta, às vezes, muito boa e com insights que você nem tinha percebido. E ali você começa a fazer perguntas melhores, não é? Não, você está falando o mal do ser humano, na verdade, é deixar o ego falar por si e se achar mais inteligente que todo mundo. Quando, na verdade, se você entender que você pode aprender com a inteligência artificial, que é mais inteligente do que você, essas IAs, elas utilizam o conceito técnico LLM, né? Que é um modelo grande de linguagem. Esses modelos de grande linguagem, eles são treinados com bilhões de parâmetros, e bilhões de textos, e bilhões de contextos. Então, sim, ela é mais inteligente que você. Aceite. Utilize isso a seu favor, isso cara. não tem problema. Você ela não tá competindo com você. Você podia estar pagando uma consultoria de 40 mil de um CFO, vou dar um caso que é bem similar. Sabe? Hoje, grandes consultores financeiros cobram 40, 50 mil por mês para te atenderem 2 vezes por semana e fazerem uma análise do seu EBITDA, dos análises de dados da sua empresa. Para te cobrar 50 mil por mês. Você consegue desenvolver um assistente com tamanha qualidade, me desculpem CFOs espalhados por aí, com tamanha qualidade que vai te trazer um resultado tão bom quanto. Exatamente. Eu acredito que até em casa. eles atualmente usam então, assim, a inteligência artificial para fazer esse relatório. É burrice. Eu falei isso na palestra, os professores estavam me assistindo, os gestores ficaram assim com o olhar regalado, mas depois eu rodo pesquisa de satisfação e graças a Deus as notas foram boas. Mas eu falei assim, gente, quem não usa IA hoje, se você sair daqui hoje dessa palestra e não estiver utilizando inteligência, desculpa, você é burro. Me perdoa, tá falando isso com você, eu quero o seu bem. Senão eu poderia cagar e, enfim. Mas você é burro se você estiver saindo daqui hoje e não utilizar a inteligência artificial. Ainda mais porque as pessoas falam assim, mas eu tenho que pagar. O que é bom é pago, mas beleza. Vamos para um outro ponto. Na IA, tá? Porque para não contrapor o seu argumento de conteúdo gratuito de qualidade, tem muito conteúdo gratuito muito superior a curso pago. Mas na IA, em regra, criar assistente, por exemplo, ChatGPT é uma função paga. Você precisaria ter o pago. Só que a IA, ela avança de uma maneira tão rápida que as marcas, elas competem o tempo inteiro, então a todo momento uma funcionalidade que era paga passa a ser gratuita. Por exemplo, na semana passada, semana retrasada, na verdade, a Google liberou a criação de assistentes até mesmo para a versão gratuita. Anota! Pode ser que daqui a um ano, quando você estiver assistindo esse vídeo, o próprio ChatGPT já permita... seja gratuito. Utilize assistentes de maneira gratuita. É claro que eles vão sempre fazendo... Porque, por exemplo, a gente está na era, só para contextualizar o pessoal que não tem noção nenhuma de IA, existem 3 grandes eras aí, né? Pelo menos na minha visão de mundo com tecnologia de IA. Que é a visão da utilização dos prompts, que a gente já superou. A visão da utilização dos assistentes, que é a que eu diria que o Brasil está agora. E a visão da utilização dos agentes autônomos de IA, que é o que vai acontecer num curto prazo. Então, por exemplo, por que eu estou te falando isso? Porque o Operator, que é o agente autônomo de IA da OpenAI, que está disponível só lá fora e no plano de $200, ele não chegou ainda para o Brasil, não chegou para os assistentes do Plus. Mas a tendência é que num futuro muito próximo, esse Operator, que é o agente autônomo, esteja... Então, o que o Operator faz? Um exemplo banal aqui, mas só para você entender.
eu consigo falar, olha, chegou um cliente de direito de família para mim, assim, assado, essa aqui é o arquivo da transcrição da reunião que eu acabei de fazer com ele. Preciso que você prepare a petição completa, com base nesses 5 exemplos de petições que eu já construí no meu escritório nos últimos anos. Preciso que você busque a jurisprudência no site do STJ ou no TRT ou no TJ Rio e me mostre exatamente os passos. Aí o operator ele vai fazer isso na sua frente. Ele vai fazer. Não é como a função de racionalidade que já existe hoje dentro da IA, que permite que mostre o pensamento para você. Não, ele vai fazer. Ele vai te mostrar clicando no mouse, entrando no site do STJ, pesquisando sobre legal, o tema. Legal, né? Então, eu adoro isso. Então, adoro. Isso é o futuro muito próximo. Então, e aí, batendo na verdade, na quando porta. você entende você entende, cara, quando o operator estiver rodando em plenitude, muito provavelmente o assistente do ChatGPT já vai estar sendo utilizado de maneira gratuita. Porque a ideia deles é, cara, quanto maior o número de pessoas que eu abarcar no meu funil, mais gente eu vou ter que vai conseguir entrar e pagar o operator no futuro, entendeu? Exatamente. Então, a ideia é essa. Portanto, o que é o recado que eu deixo? Cara, mesmo as ferramentas... você não quer pagar agora. Beleza, explora a ferramenta gratuita. E outra coisa, olha, você que tem um pequeno escritório, está começando agora, olha a quantidade de oportunidades que você tem sem ter que despender de muito dinheiro, né? Porque também, olha só, gente, a vida, a gente é adulto. Esse negócio de ficar usando as coisas de graça é quando a gente morava com pai e mãe, não é mesmo? Então, assim, muda a sua visão de mundo, muda o seu mindset ali, ó. Muda a sua forma de pensar, porque ninguém é grande da noite pro dia, mas você tem hoje a possibilidade de usar ferramentas que grandes escritórios de advocacia usam. Com certeza. Então, assim, você pode competir, vamos por assim dizer, de igual para igual. Então, assim, eu queria que vocês falassem agora para mim um momento perrengue, fora o glamour. Quero que vocês me contem, porque, assim, vocês estão um casal bonito, né, gente? Olha só, palmas, né? Então, assim, até chegar nesse momento glamuroso de empresária, de empresário, como é que foi? Qual foi o momento, assim, de perrengue, de fora o glamour? No meu perfil, tá lá, as meninas montaram, eu falei, eu gosto das coisas fora da caixinha, né? E aí elas fizeram um conteúdo com uma menina, vocês lembram que choveu pra caramba no Rio de Janeiro, estagiárias, 2 estagiárias chovendo, o repórter entrevistando elas, eu tô aqui, tô indo pro TJ! Então depois você corre lá e assiste, que é muito engraçado. O momento perrengue, todo mundo já passou, né? De salto quebrar no meio da rua. Enfim, me conta aí um momento fora o glamour de vocês. E quem começa? Tá lembrando? Pode começar. Lembrar. Não, eu tenho 2 momentos, assim, porque às vezes a gente... Hoje eu posso falar, cara, sou vice-presidente de uma grande road, sou sócio da Gabi nos projetos digital. Mas para eu me tornar o que eu me tornei, eu comecei editando vídeo. E assim, sem vergonha nenhuma, virando madrugada aprendendo a editar vídeo. Para montar o estúdio lá em casa... Eu fiquei igual um maluco estudando câmera, lente, iluminação. Tipo o Bebeto aqui, né? Um insano. Inclusive o Lucas, ele tá de prova, conversei muito com o Lucas. Eu sou um cara que importava lente para não pagar mais, porque eu não tinha condição de comprar lente no Brasil, que era muito mais cara. Enfim, eu tentei ser o mais, não porque eu queria, talvez não gostaria, mas eu tentei ser o mais operacional possível, de passar em todas as etapas que me tornariam um profissional melhor, que me pudessem me levar além, sabe? Esse foi um exemplo da parte empresarial, mas eu não contei isso aqui, mas porque eu lembrei agora. Eu fiquei, acho que 2 semanas advogando num escritório de advocacia no Rio. E aí, cara, foi a pior experiência da minha vida ali. Eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. Sei lá, foi umas 2 semanas. 2 semanas? Nem sei se chegou a isso. Mas enfim, o perrengue foi o seguinte. Cara, eu tinha um terno que eu era apaixonado pelo terno. Porra, era um terno italiano. Enfim, eu era apaixonado pelo terno. E eu tinha 3 semanas antes eu tinha feito com a alfaiate, o ajuste com o Dona Dalva. Dona Dalva, muito obrigado. Ele ia ser padrinho num casamento e ia usar aquele... E aí, cara, no 3º dia, eu acho que no escritório, desculpa aqui, mas a porra da caneta azul explodiu no terno, dentro de um metrô, indo pra puta que pariu. Cara, aquilo ali, eu mandei a foto pra Gabi, não lembro na época, eu falei, cara, eu tô com muita raiva. Eu vou sair daqui, o que eu vou ganhar nesse escritório aqui, em um mês, não paga a porra do terno, não paga o ajuste, não paga o estresse que eu tive. Enfim, porque eu tava no processo de seleção pra ser o convidado, ser o assessor no TRF. E aí, obviamente, era um processo, porque o desembargador era um cara muito sério, graças a Deus por isso, extremamente sério, e tinha um processo de seleção muito, muito técnico, muito denso. Eu falei, cara, eu quero casar, eu quero construir a minha vida, então eu vou começar, vou disparar currículo, o que me aceitarem, eu vou fazer. E a minha construção
a minha construção na faculdade foi completamente acadêmica. A gente estagiou na Defensoria Pública, na Defensoria Pública, no Centro de Mediação, eu não estagiei em escritório de advocacia porque eu queria concurso público. Entendi. Então, na verdade, o meu posicionamento era um posicionamento acadêmico para fazer mestrado, doutorado, coisas que eu nem segui depois, mas enfim, era esse meu posicionamento. E aí só que eu falei, cara, eu não posso, eu quero casar, eu quero viver a minha vida com a Gabi, eu quero começar, então eu vou começar a botar currículo. E aí botei currículo e fui chamado para esse escritório. Falei, mano, isso aqui a gente não tem vaga de advogado ainda não, acho que era, sei lá, R$1.500, R$1.600 você vai trabalhar 1.800. aqui, R$1.800, tem que vir todos os dias, assim, assado, papapá. Falei, vambora, vou crescer aqui dentro, tô super disposto, então tá bom, começa amanhã. Aí comecei amanhã, botou no canto, esse aqui, não sei o que, papapá. Botou no canto, é muito bom. Agora você vai ter que fazer isso. Ele nunca foi reclamar de nada, assim, de trabalho, de muito trabalho, mas ele ficou tão estressado. Aí no terceiro dia aconteceu isso do terno, eu falei, caralho, porra, é Deus falando, vai estudar, sei lá, vira madrugada, vai fazer outra coisa, né? Aí, enfim. Mas fez parte, foi bom, foi importante pra eu saber que pelo menos não era aquilo que eu queria. Até mesmo pra você saber o que você queria, né? Exato, então. Eu tive, acho que 2 que eu me lembro bem, assim. Primeiro escritório. Cara, quando a gente trabalha em escritório, né? Tanta coisa que a gente passa, porque a gente tem que ir do jeito que tá, e se tá passando mal, dane-se, se não tá. Eu tava na rua, eu tava passando muito mal, e eu tinha que ir no fórum despachar alguma coisa naquele dia. Eu sei que eu passando muito, muito, muito mal. Cara, eu vomitei no meio da rua. Imagina essa pessoa aqui. Fina. Toda arrumadinha, de salto. Não, no meio da rua, gente. Na rua. Mas sabe aquele negócio de... Você tava grávida? Não tava. Foi assim... Eu mentiria logo. Ai, desculpa, eu tô grávida. Foi comida. Não, eu me escondi. Foi no meio do centro de Niterói. Foi horrível, gente. E aí eu vomitei. Mas eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ir despachar. Eu tinha que resolver aquilo. E você foi despachar? Levantei. Com a boca de vomito, foi? E fui. E tive que ir, não tinha jeito. Não, foi horrível. Acho que foi a pior. Nem sei se eu te contei isso. Não, tô sabendo. Essa foi uma, fora o glamour, era pra ser. Isso é bem E outra foi quando a gente já tava começando as gravações. A gente comprou o nosso cenário numa cadeira. Porque a gente comprou uma cadeira bonita e era a parede branca. Da Tanto sala, que no meio da sala. A minha sala. Isso é maravilhoso, era uma isso, zona. né? Se eu filmasse por trás da sala, era uma coisa horrível. Era esse troço aqui no meio da nossa sala. Mas nem mesmo. eram esses bons aqui, não. Eram softbox vagabundo. Eu tinha de papelão, de gente. Eu fiz um de papelão, com a caixa de papelão. Funcionou. E aí a gente comprou a cadeira. Aí ele falou: não, a cadeira a gente tem que comprar uma cadeira boa. A gente comprou uma cadeira e era isso, o meu cenário. Aí eu lembro que eu tava no puerpério, Laurinha tava com 1 mês, e aí eu ia começar a gravar e eu esquecia as coisas, eu tava muito ruim. Era assim, era horrível, eu falava tudo errado. Aí ele olhava pra mim e falava assim, tá ótimo, amor. O que você falou? Não, pelo contrário, ele nunca foi assim, pelo contrário. Ele falou assim, o que você falou? Você tá falando nada com nada. Aí, não sejam assim, tá? Eu me arrependo, eu tinha que ter sido mais paciente, mas hoje eu entendo um pouco melhor. Não, mas foi importante pra nossa vida, pra nossa vida profissional. A gente tem, isso que ela vai falar, é verdade, a gente tem esse vídeo gravado. Os meus alunos já tiveram acesso a esse vídeo. Eu deixei gravado pra posteridade. Aí eu tava tão nervosa naquele momento, e ele brigando porque eu tava falando merda no vídeo. Ele, pô, você esqueceu o que você tinha que falar, você não sabe o que você tem que falar, tipo, você é advogado, você não sabe. Mas assim, a gente sabe que o puerpério é um momento que a gente fica meio louca, primeiro. E segundo, cara, é muita coisa na cabeça, início, a gente esquece mesmo. E aí eu gravei o vídeo. Grava isso aí pra todo mundo chorando, ver. Grava. Só que é difícil. Se a gente dá certo, assim, se a gente der certo, mas eles vão ver o marido que você é. Assim, chorando, fazendo assim. Grava isso aí, grava. Todo mundo vai ver como é que você me tratava. Assim. É horrível, muito cara. bom, gente. Até hoje ele fala assim, vamos divulgar esse vídeo. Eu falo, não. Divulga. Manda não, pra mim, no privado. Eu tô tão horrível, tem assim, tipo, acabada desabando. Manda pra mim no privado depois, mano, promete. Bom, gente, vou fazer um pequeno resumo aqui pra vocês do que a gente falou hoje. Falamos que a IA pode ser realmente uma aliada real, caso você se proponha a estudar, né, usar livremente, tem que ter ali seus parâmetros éticos e de responsabilidade. Até mesmo para não cair lá no TED depois, para eu ter que julgar vocês advogados usando. Acontece, tá? Sim, não, acontece. Principalmente em relação à rede social, o que acontece muito. Rede social. Sim. Divulgar resultado, chamada para ação quando não pode, enfim, essa parte aí de marketing que as pessoas fazem completamente errado. Então, falamos sobre isso. Falamos que não precisa ser nenhum especialista, você não precisa ser nenhum especialista para começar a utilizar a inteligência artificial. Na verdade, é um período de experimentação, né, Maurício? Você me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa errada. E que a tecnologia não substitui
a sua escuta. Você tem que dar atenção para o seu cliente, ouvir o que ele está falando, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Sim, tem o Voice Notes, tem ferramentas pagas aí também, se você preferir. Então, a inteligência artificial é uma aliada no nosso dia a dia. Para mim, me ajuda demais, aumentou minha produtividade, assim, encurta muitos caminhos, mas você tem que utilizar com uma forma ética e responsável. Eu queria agradecer a presença de vocês dois. Foi um bate-papo muito legal. E sabe o que eu acho que é legal aqui desse espaço Fórum Glamour? Cada um que passa por aqui, a gente acaba construindo uma amizade e tendo parcerias para a vida em outras questões, outros segmentos. Me coloco à disposição de vocês. A gente sempre que vocês quiserem, aí ou precisarem de qualquer coisa. Foi um prazer estar com vocês hoje. Deixa sua rede social, Maurício. Eu sou completamente... Ele é low profile. Pode seguir. Mas o meu é Maurício Thomas, como o meu nome fala, escreve, mas eu sou... low profile total. Não deveria, não. Engraçado, né? A pessoa eu falo pra ele que ele não deveria ser, que ele deveria começar a falar mas pouco eu mais apareço no perfil dela. Fala o seu, E Gabriela. o meu é _, Gabriela com 2 L's, Ibrahim. A gente compartilha bastante coisa. Meu Instagram é bem rotina mesmo, trazendo esses bastidores, porque é isso. Tudo que a gente falou aqui, a gente de fato aplica. A gente gosta da prática, gente. Eu só trago pessoas aqui que aplicam no dia a dia o que fala realmente, né? Sim. Não são personagens. Eu gosto de trazer as pessoas que sejam autênticas, que tragam ali verdade. E se vocês pudessem deixar aí um conselho para cada um que está ouvindo a gente, qual seria o conselho que vocês deixariam? Pode começar. Principalmente para quem está começando na advocacia. Não, acho que não só quem está começando, mas quem está nessa caminhada aí da advocacia, que a gente sabe como é que é. Não é fácil no início, mas o mais importante é vocês conseguirem enxergar a advocacia de fato como um negócio, olhar para as habilidades que vocês precisam construir, que vão além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é obrigação hoje. Então, a gente precisa estar atento à modernização, a tudo que existe de oportunidades dentro do mercado que pode auxiliar no nosso dia a dia. E tenham paciência, visão de longo prazo. Sem paciência, a gente não vai para lugar nenhum. Não sejam imediatistas, porque é esse o caminho, né? A construção do dia a dia, os pequenos avanços, as pequenas conquistas é que vão trazer esses resultados grandiosos que a gente vê dessa galera que está crescendo e que está ganhando muito dinheiro na advocacia. E você, Maurício? O meu conselho vai ser menos empático que o dela. Por favor, não acredite em fórmula mágica, não fique acreditando em guru de internet. Dá trabalho, é difícil sim, mas tem um esforço inteligente. Você vai ter que se esforçar, isso é fato, mas tenta ter um esforço inteligente. Porque aí você se esforça sabendo que você não está sendo burro no processo. Eu acho que isso é o mais importante, pelo menos na minha visão. Então você vai fazer coisa operacional sim, para um dia você poder delegar, para você poder um dia passar para o estratégico. Não fica acreditando que você tem que ir para o estratégico direto, não tem nem gente para contratar, vai ser estratégia de quê? Então assim, tenha paciência com o processo e não acredite em fórmula mágica. Eu sempre gosto de falar isso para meus alunos, não tem fórmula mágica. Eu estou ensinando para vocês aqui uma metodologia. A metodologia é validada, mas tem que testar no seu modelo, testar no seu dia a dia. Pode ser que não funcione para você, e tudo bem, faz parte. E a jornada é gostosa, né? Chegar aqui e contar isso, que você não tinha cadeira, que comprou uma cadeira bacana, que chorou. Sim. Isso é gostoso depois, né? Que passa e fala assim, consegui, eu venci. Depois que passa mesmo, né? Porque naquele dia foi horrível. Gente, eu queria agradecer também o Podcast Niterói, que sempre acolhe a gente aqui, o Bebeto, o Lucas, a Rê, que tá aqui sempre acompanhando a orquestra. E eu queria fazer um convite para você. Se você aí achou que esse episódio fez você refletir, que fez sentido para você, compartilha esse episódio, se inscreve no canal, chama seus amigos para assistir. Tem vários episódios gravados, esse é o 11º episódio. Então a gente inaugurou aí uma temporada para falar sobre inteligência artificial, que é algo que a gente sente que faz falta na vida do advogado. Tem muita gente reticente. O Maurício falou aqui sobre as pessoas que veem as notícias de que um advogado utilizou a inteligência artificial e foi condenado por litigância de má-fé. Com certeza, essa pessoa não utilizou a inteligência de uma forma focada, uma forma responsável, uma forma ética, não foi lá conferir as jurisprudências. Então, se você souber utilizar, você vai se diferenciar assim no mercado. Então, se você gostou desse episódio, corre, porque tem um monte de outros lá e você vai gostar. Eu tenho certeza que isso vai auxiliar você no seu crescimento profissional. Obrigada, Maurício. Obrigada, Gabi. Obrigada, Podcast Niterói. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau.